O anúncio foi como um trovão em todo o hemisfério ocidental. Numa tranquila manhã de terça-feira, o presidente Donald Trump confirmou que as Forças Armadas do Sequestro haviam realizado mais uma operação militar bem-sucedida, desta vez no Mar do Caribe, próximo à costa venezuelana. O que a princípio parecia uma patrulha de rotina, transformou-se num ataque de alta precisão, que destruiu uma embarcação supostamente ligada a um dos cartéis de droga mais poderosos da região. De acordo com relatórios oficiais, 6 indivíduos a bordo foram neutralizados após se recusarem a cumprir ordens de interceção. Trump divulgou pessoalmente a notícia através das suas contas nas redes sociais, declarando que a embarcação interceptada fazia parte de uma vasta rede de rotas internacionais de narcotráfico que operava em águas internacionais. Os serviços secretos confirmaram que o alvo estava a contrabandear narcóticos e a trabalhar com grupos narcoterroristas, afirmou o presidente. Momentos depois, a Casa Branca divulgou um vídeo de vigilância de 33 segundos, um único lançamento de míssil, capturado em infravermelho, seguido por um clarão ofuscante quando o pequeno barco se desintegrou com o impacto. Para Washington, isso foi mais do que um sucesso militar isolado. Foi uma mensagem. Analistas da Defense News e da Reuters interpretaram a operação como parte de uma doutrina mais ampla, uma campanha sistemática para desmantelar a logística das redes criminosas que se estendem da Colômbia ao Caribe, passando pela América Central e, por fim, chegando aos Estados Unidos. A declaração do Pentágono enfatizou que o ataque foi realizado em total conformidade com o direito internacional, descrevendo-o como um ato legítimo de autodefesa nacional. Ao contrário de operações anteriores, o governo do Sequestro não divulgou as nacionalidades dos mortos, nem o nome específico do cartel por trás da embarcação. No entanto, o Departamento de Defesa confirmou que o alvo estava ligado a rotas transnacionais de drogas apoiadas por organizações criminosas armadas, que Washington associa cada vez mais ao financiamento do terrorismo. De acordo com fontes citadas pela DW Americas, esta já foi a 5ª operação naval desse tipo, desde o início de setembro, elevando o número total de traficantes eliminados para 27. Nos bastidores, a operação reflete a estratégia regional em expansão de Trump. Juntamente com o secretário de Defesa, Pete Hegseth, o governo lançou uma campanha linha dura para cortar os corredores de narcóticos e impedir que os cartéis usem o Caribe como uma rodovia flutuante para o transporte de cocaína para o território continental do Zeuai. Críticos de círculos progressistas chamaram essas intervenções de execuções extrajudiciais, mas a Casa Branca afirma que elas são totalmente justificadas pelos protocolos de guerra e estatutos de defesa nacional. A declaração de Trump deixou claro que os alvos não são civis, mas criminosos armados que atuam como exércitos ilegais, ameaçando a segurança do hemisfério ocidental. Ele alertou que a fusão entre o narcotráfico e o terrorismo internacional representa agora o maior perigo imediato para as Américas, um inimigo híbrido que financia o caos, desestabiliza nações e mina a soberania. Especialistas em inteligência descrevem essa nova doutrina como contenção preventiva, interceptar e destruir redes hostis antes que elas cheguem às costas americanas. Para a Marinha do Sequestro, isso marca uma mudança em direção a uma guerra marítima proativa contra atores não estatais, uma campanha de precisão e dissuasão. Enquanto os ventos caribenhos levavam o eco daquela explosão, uma pergunta começou a se espalhar pelos canais diplomáticos e briefings de defesa. Esse ataque foi apenas um aviso ou o tiro inicial de um confronto mais profundo entre Washington e Caracas. Poucas horas após o ataque do Zewa, o alarme se espalhou por Caracas. A mídia estatal venezuelana hesitou antes de emitir uma breve declaração, condenando o que chamou de um ato de agressão contra a soberania da República Bolivariana. No entanto, por trás da indignação oficial,
Relatórios de inteligência descreveram um quadro muito diferente. Nicolás Maduro e seu círculo íntimo estavam em estado de pânico profundo. De acordo com fontes citadas pela Reuters e pela DW Espanhol, o presidente venezuelano convocou uma reunião de emergência com oficiais superiores das Forças Armadas e do Serviço de Inteligência, SEBIN, para avaliar possíveis incursões americanas nas águas territoriais do país. Analistas apontam que essa não foi uma resposta isolada. Durante meses, Washington vinha apertando o cerco por meio do que os especialistas chamam de doutrina da invasão silenciosa. Não se tratava de destacamentos de tropas em grande escala, mas de uma sequência calibrada de ações precisas, operações psicológicas e isolamento político. O governo Trump já havia classificado vários cartéis latino-americanos como organizações terroristas estrangeiras, DTOs, dando às forças americanas o mesmo mandato legal para agir contra eles, como contra o ISIS ou a Al-Qaeda. Esse enquadramento legal, dizem os especialistas, mudou fundamentalmente o jogo. A Casa Branca via a Venezuela não apenas como um estado falido, mas como um estado patrocinador do narcotráfico. A mensagem de Trump ao Congresso descreveu a situação como uma ameaça direta e persistente à segurança nacional dos Estados Unidos, uma linguagem que permite ações preventivas sob as normas internacionais de defesa. Conforme relatado pelo Defense News, a sequência de ataques navais de setembro a outubro foi a aplicação prática dessa doutrina, com o objetivo de desmantelar tanto os canais de tráfico de drogas quanto as estruturas estatais que os protegiam. O dilema de Maduro se aprofundou. O regime venezuelano dependia fortemente de redes ilícitas para compensar o colapso da economia formal. A escassez de combustível, a hiperinflação e as sanções internacionais deixaram o governo dependente de rotas comerciais secretas e parcerias criminosas para sobreviver. Agora, esses mesmos canais estavam a ser caçados e destruídos no mar. Para um líder já encurralado pela agitação interna, a perspectiva de perder o controle sobre suas fontes de financiamento era catastrófica. Num discurso televisionado 2 dias depois, Maduro acusou os Estados Unidos de orquestrar uma campanha de mentiras e desestabilização. Mas os analistas notaram o seu tom menos desafiador do que antes mais incerto. Relatórios vindos de dentro das Forças Armadas da Venezuela sugeriam um mal-estar crescente. Oficiais que antes lucravam com a economia do contrabando começaram a questionar se a lealdade ao regime valia o risco. Enquanto isso, os aliados de Trump em Washington enquadraram a operação como uma demonstração de determinação. O senador Marco Rubio e a líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, elogiaram a decisão do presidente como uma mensagem necessária aos narco-regimes. O seu alinhamento sinalizou mais do que apoio político. Refletiu uma estratégia regional coordenada. Fontes dentro do Pentágono confirmaram que recursos navais adicionais foram reposicionados mais perto das águas venezuelanas, enquanto drones de inteligência continuaram a monitorizar rotas suspeitas de tráfico ao longo do delta do Orinoco. O impacto psicológico da operação revelou-se tão poderoso quanto o próprio ataque com mísseis. Imagens do navio destruído circularam online, partilhadas milhões de vezes sob hashtags como Trump Strikes Back e NarcoWar. Para a elite venezuelana, aqueles 33 segundos de imagens da explosão serviram como um lembrete sombrio: a era da impunidade pode estar a chegar ao fim. Ainda assim, a questão mais ampla pairava no ar. A campanha de Washington era realmente sobre narcóticos ou um prelúdio para desmantelar completamente o regime de Maduro? À medida que a Marinha dos Iguala expandia as suas patrulhas e as autoridades americanas intensificavam a pressão diplomática, o Caribe começou a parecer menos uma zona de fronteira e mais uma linha de frente em um novo tipo de guerra. Uma guerra travada em silêncio nas sombras e com repentinos flashes de fogo.
Em meados de outubro, o que começou como um único ataque evoluiu para uma campanha regional coordenada. De acordo com a Reuters e a Defense News, a inteligência naval do Ziparscale detectou vários comboios de tráfico a mover-se ao longo do mesmo corredor marítimo, usado pela embarcação destruída. Em poucos dias, foram lançadas missões adicionais de vigilância com drones varrendo o Caribe entre Curaçao, Trinidad e a costa venezuelana. O objetivo do Pentágono era, claro, cortar as artérias que alimentavam a rota de narcóticos mais lucrativa do hemisfério. Funcionários da Casa Branca descreveram a operação como parte da doutrina mais ampla de Trump de contenção ofensiva, uma estratégia projetada para confrontar redes criminosas antes que elas chegassem às fronteiras americanas. A doutrina se baseava em 3 pilares: ataques preventivos, guerra de inteligência em todo o espectro e isolamento diplomático de regimes acusados de proteger cartéis. Agiremos antes que as ameaças nos alcancem, declarou Trump numa das suas conferências de imprensa, enfatizando que os Estados Unidos não iriam mais esperar que o veneno cruzasse as nossas fronteiras. Por trás dessas palavras, havia uma realidade geopolítica complexa. O Caribe, há muito romantizado como um paraíso turístico, havia se tornado um campo de batalha de inteligência e logística secreta. Contra torpedeiros da Marinha dos Eoria e navios da Guarda Costeira reforçaram discretamente as patrulhas, enquanto aeronaves de reconhecimento sobrevoavam rotas suspeitas, usadas por operadores venezuelanos e colombianos. De acordo com uma análise da DW, o Comando Sul do Zewico Civil já havia registrado mais de 120 missões de vigilância na região desde o início da campanha. Paralelamente, diplomatas americanos pressionaram governos vizinhos, particularmente Colômbia, Guiana e Suriname, a cooperar no compartilhamento de dados de radar e informações de acesso aos portos. Alguns líderes latino-americanos expressaram desconforto, receosos de se tornarem colaterais na rede cada vez mais ampla de Washington. Outros, porém, viram uma oportunidade. O ministro da Defesa da Colômbia acolheu publicamente a presença do Senato Tuiwa, chamando-a de barreira necessária contra o crime organizado e o terrorismo. Dentro da Venezuela, a pressão aumentou. O comércio marítimo diminuiu drasticamente, pois os armadores temiam ser confundidos com embarcações do cartel. As exportações de petróleo, já prejudicadas pelas sanções, caíram ainda mais. Observadores independentes disseram à BBC News que as comunidades pesqueiras menores ao longo da costa começaram a sentir o choque econômico com as rotas marítimas. Agora, sob vigilância constante, o contrabando, outrora uma fonte de subsistência informal, ficou praticamente paralisado. Mas o maior golpe foi político. A estratégia de Trump transformou o regime venezuelano num ponto focal da guerra contra o narcoterrorismo global. Ao rotular os cartéis como organizações terroristas, os EUA criaram um novo quadro jurídico que esbatia a linha entre o contra-terrorismo e a intervenção estrangeira. Esta mudança permitiu às forças americanas justificar operações de inteligência mais profundas, cybervigilância e até futuros ataques aéreos, se necessário. Analistas militares alertaram que essa escalada trazia riscos. Cada sucesso aumentava a chance de retaliação, não apenas dos cartéis, mas também de estados simpatizantes de Caracas. Conselheiros militares russos, ainda presentes em território venezuelano, teriam atualizado os sistemas de radar em torno de bases importantes. Voos de carga iranianos continuaram a entregar materiais desconhecidos sob acordos de cooperação industrial. Washington viu essas ações com desconfiança, interpretando-as como tentativas de proteger o regime de Maduro do isolamento. Enquanto isso, a reação interna nos EUA permaneceu dividida. As redes conservadoras elogiaram a liderança decisiva de Trump, retratando os ataques como evidência da força americana restaurada.
Críticos progressistas, no entanto, acusaram o governo de usar a guerra às drogas como arma para promover uma mudança de regime sob outro nome. Organizações de direitos humanos exigiram transparência sobre as regras de combate e o destino das pessoas mortas no mar. Apesar da controvérsia, os índices de aprovação de Trump entre veteranos e eleitores preocupados com a segurança nacional subiram. A imagem do presidente como um líder disposto a defender o hemisfério teve forte repercussão nos estados do Sul. Em Miami, manifestantes exilados da Venezuela agitaram bandeiras dos Estados Unidos e da Venezuela pré-chavista, entoando slogans como "Liberdade através da força". No entanto, à medida que as tensões aumentavam e a região se preparava para o próximo passo, uma questão dominava as reuniões de inteligência. A guerra silenciosa de Trump permaneceria confinada ao mar, ou Washington estava a preparar-se para atacar o próprio território venezuelano. Quando outubro deu lugar a novembro, imagens de satélite revelaram uma mudança que alarmou os analistas. A atividade naval do Senaewa-Taira no Caribe intensificou-se. Aviões de reconhecimento começaram a fazer patrulhas mais longas perto da costa da Venezuela, enquanto contra-torpedeiros americanos apareceram no radar fora dos limites territoriais. Embora Washington insistisse que se tratava de monitorização de rotina, os observadores regionais perceberam que a campanha estava a entrar numa fase nova e perigosa. Dentro da Venezuela, o regime estava a ficar nervoso. Nicolás Maduro, isolado e cada vez mais paranoico, ordenou uma mobilização parcial das unidades de defesa costeira. Colunas de baterias antiaéreas foram movidas para mais perto de Puerto Cabello e La Guaira, os portos mais estratégicos da Venezuela. Informações vazadas da SEBIN, posteriormente citadas pela Reuters, revelaram um medo crescente entre os oficiais superiores de que uma incursão limitada dos EUA pudesse ocorrer a qualquer momento. Os veículos de propaganda do governo lançaram um contra-ataque informativo em grande escala, acusando os Estados Unidos de sabotagem imperialista. No entanto, mesmo fontes internas leais sussurravam que as forças armadas de Maduro não resistiriam a um confronto direto. De acordo com correspondentes de defesa da DW, a inteligência do Zewari já havia mapeado uma rede de operações ligadas a cartéis que se estendia profundamente no território venezuelano, armazéns, pistas de pouso clandestinas e abrigos supostamente protegidos por milícias locais. Analistas americanos se referiam a esses locais como nós de dupla utilização infraestrutura, que servia tanto a fins estatais quanto criminosos. Para que a doutrina de contenção ofensiva fosse totalmente implementada, neutralizar esses pontos no interior seria o próximo passo lógico. Enquanto isso, a oposição venezuelana viu uma oportunidade. Figuras como Maria Corina Machado usaram plataformas internacionais para exigir uma ação decisiva de Washington, enquadrando as operações de Trump como uma chance de finalmente desmantelar o que ela chamou de um narcoestado protegido pelo terror. A sua mensagem ressoou entre os exilados no exterior e as comunidades dentro da Venezuela, que ficaram desiludidas com anos de repressão e escassez. Mas também trazia riscos. Qualquer envolvimento terrestre americano poderia unir as facções nacionalistas sob Maduro, dando-lhe o pretexto para alegar invasão estrangeira. Nas sombras, a Rússia e o Irão reforçaram silenciosamente a sua presença. Imagens de satélite mostraram aviões de carga de Teherã a aterrar no aeroporto de Caracas sob o pretexto de cooperação técnica. As agências de inteligência ocidentais suspeitam que esses carregamentos incluíam componentes de radar e sistemas de drones. Moscovo, ainda ressentida com o seu isolamento internacional, enviou conselheiros militares e técnicos para bases venezuelanas, no que a Al Jazeera descreveu como um escudo simbólico contra o domínio dos Irriasnawa. Embora não tenha ocorrido nenhum confronto direto, a mensagem era inequívoca. Qualquer ataque mais profundo em solo venezuelano teria consequências globais.
Em Washington, a administração Trump manteve uma ambiguidade calculada. As autoridades não confirmaram nem negaram planos de escalada, repetindo apenas que nenhuma organização criminosa estará segura em terra ou no mar. As declarações do Pentágono tornaram-se mais incisivas, sugerindo que as operações futuras visariam infraestruturas que possibilitam a logística do narcoterrorismo. Analistas interpretaram isso como uma advertência velada: ataques aéreos poderiam em breve substituir as interceptações navais. Para Maduro, o impacto psicológico foi imenso. Reportagens da BBC Mundo indicaram que ele havia começado a alternar sua equipe de segurança semanalmente e a mudar de residência todas as noites para evitar possíveis ataques. Dentro das Forças Armadas, as deserções aumentaram discretamente, especialmente entre os oficiais mais jovens estacionados perto da costa. Aqueles que fugiram descreveram uma atmosfera de total incerteza, onde rumores sobre drones americanos e missões de sabotagem se espalhavam mais rápido do que o regime conseguia conter. No início de novembro, o clima em toda a região havia mudado. Pescadores ao longo da costa caribenha relataram ter ouvido explosões à noite, provavelmente tiros de advertência navais, ou demolições controladas de embarcações interceptadas. O medo misturava-se à expectativa. Os Estados Unidos estavam a preparar o golpe decisivo que poderia finalmente derrubar o regime de Maduro, ou essa campanha tinha como objetivo sangrar Caracas lentamente, forçando o colapso interno, em vez de uma invasão externa. Uma coisa ficou clara: a Venezuela não era mais uma observadora passiva na guerra de Trump contra os cartéis. Ela havia se tornado a linha de frente. À medida que a tensão militar se intensificava, a frágil economia da Venezuela começou a se desintegrar ainda mais rapidamente. O bloqueio naval e a destruição das rotas de contrabando afetaram não apenas os cartéis, mas também milhares de cidadãos comuns que dependiam da economia do mercado negro para sobreviver. Em cidades costeiras como Carúpano e Guiria, a escassez de combustível se agravou, as frotas pesqueiras permaneceram ociosas e comunidades inteiras mergulharam no desemprego. De acordo com dados econômicos da Reuters, as exportações de petróleo venezuelano caíram para o nível mais baixo em 3 anos, pois os petroleiros temiam ser interceptados por patrulhas americanas. Dentro do país, o regime tentou retratar resiliência. A televisão estatal transmitiu imagens de trabalhadores reconstruindo portos e soldados carregando caminhões de combustível sob slogans patrióticos. Mas imagens independentes contavam outra história: longas filas em postos de gasolina, vazios, bairros atingidos por apagões e supermercados esvaziados. A inflação, já astronômica, disparou novamente com o desaparecimento das importações e o Bolívar perdeu a pouca credibilidade que ainda restava. Até mesmo funcionários leais admitiram em particular que as operações navais haviam paralisado as últimas artérias comerciais em funcionamento. Da perspectiva de Washington, esse colapso econômico não foi um dano colateral, mas parte de uma campanha de pressão mais ampla. Os conselheiros de Trump acreditavam que estrangular a economia ilícita do regime forçaria rachaduras dentro da elite militar. Não se pode comprar lealdade quando não se tem mais nada para pagar, observou um oficial de inteligência dos EUAS citado pelo Defense News. A estratégia ecoava modelos anteriores de contenção da Guerra Fria: sufocamento econômico, combinado com guerra psicológica, ataques precisos e isolamento diplomático. No cenário global, as reações foram divididas. A Rússia e o Irão condenaram as ações dos Icupoteia como atos de pirataria, enquanto a China pediu moderação, mas evitou apoiar diretamente Maduro. A União Europeia permaneceu cautelosa, instando ao diálogo, mas reconhecendo que o governo da Venezuela havia se tornado profundamente envolvido no crime transnacional. O Conselho de Segurança das Nações Unidas convocou uma sessão de emergência depois que Caracas apresentou uma queixa formal alegando:
violações repetidas da soberania. No entanto, nenhuma resolução foi aprovada. As potências ocidentais argumentaram que as operações ocorreram em águas internacionais, visando redes criminosas e não o Estado venezuelano. A batalha diplomática se espalhou pela América Latina. A Colômbia, o Brasil e várias nações caribenhas silenciosamente se aliaram a Washington, compartilhando dados de inteligência e abrindo portos para o reabastecimento da Marinha do Zeuara. Cuba, por sua vez, condenou os ataques, mas enfrentou agitação interna, limitando sua capacidade de intervir. Analistas da Al Jazeera observaram que a região estava a polarizar-se em dois campos, aqueles que exigiam responsabilidade dos narcoestados e aqueles que temiam que a campanha de Trump pudesse abrir um precedente para intervenções unilaterais. Em meio à controvérsia, a Casa Branca lançou uma ofensiva coordenada de informação. As conferências de imprensa enfatizaram o enquadramento humanitário que as operações estavam a salvar vidas ao cortar as rotas de drogas responsáveis por dezenas de milhares de mortes por overdose a cada ano nas Américas. Trump dirigiu-se à nação a partir do Salão Oval, declarando que a luta contra o narcoterrorismo é a luta pelo futuro dos nossos filhos. O seu discurso tocou os eleitores mais velhos veteranos e famílias afetadas pelo vício, aumentando o apoio interno à campanha. No entanto, mesmo os apoiantes se questionavam até onde iria a escalada. Surgiram relatos de agentes de inteligência dos Mesamoeiwa a reunirem-se com dissidentes venezuelanos na Colômbia para discutir cenários de estabilização. Embora as autoridades negassem planos de mudança de regime e vazamentos, sugeriam que os preparativos para uma transição pós-Maduro já estavam em andamento. Analistas de defesa alertaram que derrubar um regime envolvido com sindicatos criminosos poderia desencadear o caos se não fosse feito com cuidado. No final de novembro, a sensação de inevitabilidade aumentou. A campanha havia paralisado as redes de contrabando, isolado diplomaticamente o regime e abalado profundamente a sua economia. Ainda assim, Maduro permaneceu no poder encurralado, mas desafiador. E à medida que Washington apertava o cerco, muitos temiam que a próxima fase não fosse mais travada no mar ou por meio de sanções. O palco estava montado para o ato final. No início de dezembro, a campanha atingiu o seu auge. O céu do Caribe tornou-se palco de voos de vigilância constantes e os sistemas de radar militar da Venezuela acendiam todas as noites em pânico, com sinais fantasmas. Cada falso alarme aprofundava a paranoia do regime. Fontes de inteligência do Zepo Secura confirmaram que vários comandantes navais de Maduro haviam desertado, fornecendo informações valiosas sobre rotas de contrabando e estoques ocultos de narcóticos. Em Washington, Trump apareceu diante dos repórteres composto, mas enérgico. A mensagem é simples, disse ele. Nenhum regime criminoso se esconderá atrás de uma bandeira. Os Estados Unidos protegerão seu povo, seus aliados e o hemisfério do veneno do narcoterrorismo. Atrás dele, mapas do Caribe brilhavam em vermelho com rotas interceptadas e bens apreendidos. A campanha estava funcionando tanto militar quanto psicologicamente. Dentro da Venezuela, as rachaduras se ampliaram. A escassez tornou-se insuportável. As falhas de eletricidade duraram dias e os protestos começaram a se espalhar novamente nos estados ocidentais de Zulia e Lara. Pela primeira vez, os manifestantes gritavam não apenas contra a miséria econômica, mas também contra a conivência entre o governo e os cartéis. Relatórios de inteligência, vazados para a BBC Mundo, descreveram uma fragmentação crescente dentro do aparato de segurança, com certas unidades militares se recusando a entrar em ação. A propaganda do regime, antes onipresente, lutava para abafar a raiva. Então veio o que os analistas chamaram de Semana Decisiva. Um comboio de barcos suspeitos de pertencerem a cartéis foi destruído na costa da Ilha Margarita em outro ataque preciso. Ninguém assumiu a responsabilidade, mas o padrão era inconfundível. Horas depois,
foram relatadas explosões em 2 depósitos costeiros que se acreditava armazenarem combustível e armas contrabandeados. Maduro apareceu na televisão estatal pálido e abalado, denunciando mercenários estrangeiros e prometendo vingança. Mas suas palavras soaram vazias. As imagens das docas em chamas mostraram ao mundo que a espinha dorsal logística do regime estava a desmoronar-se. Como observaram a Reuters e a DW, a doutrina de Trump alcançou seu objetivo sem uma invasão formal. Ao alavancar a pressão econômica, psicológica e militar, Washington paralisou uma rede que se estendia por oceanos e governos. A estratégia demonstrou como o poder moderno opera não por meio da ocupação, mas por meio da precisão, velocidade e domínio da informação. Nos Estados Unidos, a aprovação de Trump disparou entre os eleitores que viram a campanha como prova da restauração da liderança global. Os críticos alertaram para os riscos de escalada, mas mesmo eles admitiram que as operações tinham produzido resultados mensuráveis, apreensões, recordes de drogas, neutralização de células de tráfico e enfraquecimento de regimes criminosos em toda a bacia do Caribe. Diplomaticamente, os EUALIRA ganharam influência renovada na América Latina, onde os governos ajustaram discretamente as suas políticas para se alinharem com a agenda anti-cartel de Washington. No final de dezembro, o regime de Maduro sobreviveu, mas por pouco. Com a economia em ruínas, o exército dividido e as alianças tensas, ele permaneceu no topo de um sistema esvaziado pela sua própria corrupção. Analistas previram que o colapso interno, e não a força externa, terminaria o que os mísseis haviam começado. E para Trump, a missão tornou-se parte do seu legado, uma demonstração do alcance e da dissuasão dos Estados Unidos no século XXI. O mundo testemunhou um novo modelo de guerra invisível, calculado e devastadoramente eficaz. No entanto, por baixo das vitórias, havia uma questão mais profunda: quantas nações construídas sobre o medo e o poder ilícito cairiam a seguir. A operação venezuelana fez mais do que eliminar traficantes. Ela expôs uma verdade incômoda sobre o poder global, que o crime, a política e a ideologia se tornaram inseparáveis. O que se desenrolou nas Caraíbas não foi apenas um confronto entre nações, mas um confronto entre 2 visões de ordem, uma regida pela lei e outra pelo lucro e pelo medo. A campanha de Trump redefiniu o alcance dos Estados Unidos. Ao combinar guerra de inteligência, ataques direcionados e isolamento financeiro, os Estados Unidos demonstraram que os conflitos do século XXI não precisam mais de campos de batalha para alcançar a vitória. Eles podem destruir impérios do crime com precisão e paciência. No entanto, mesmo com a fumaça se dissipando sobre o Caribe, o custo permaneceu. Famílias deslocadas, economias estranguladas e uma região frágil, tremendo entre o alívio e a incerteza. Nos próximos meses, os historiadores poderão debater se isso foi o renascimento da dissuasão americana ou o ato inicial de uma nova Guerra Fria no hemisfério ocidental. Mas um fato permanece inegável: a mensagem de dissuasão foi ouvida, e o mundo está se recalibrando em torno dela. O que acontecerá a seguir dependerá de como as nações interpretarão essa mensagem, como um aviso ou como um desafio. Se achou esta análise perspicaz, não se esqueça de se inscrever, partilhar as suas ideias abaixo e dizer-nos: acredita que a guerra silenciosa de Trump restaurou o equilíbrio ou apenas adiou o próximo grande confronto? A sua opinião é importante. Mantenha-se informado, mantenha-se crítico e junte-se a nós novamente para a próxima imersão profunda nos pontos de viragem do mundo.